Seja muito bem-vindo ao primeiro programa, a primeira devocional desta semana. Mais uma vez estamos aqui porque o Senhor usou de misericórdia conosco e nos abençoou grandemente neste final de semana. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estou alegre também por ter você comigo, mais uma vez. E lhe convido a ficar até o final. E se você está aí, certamente Deus tem uma mensagem para o seu coração. Espero que você esteja bem com Jesus. O capítulo 1 da Bíblia, que é o capítulo 1 do livro de Gênesis, narra a maneira como Deus criou todas as coisas. E lá está escrito a respeito do poder da palavra de Deus. Quando Deus disse: haja e houve. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Ele disse: haja separação e criou a terra, criou o mar e houve ali o mar e a terra. Ele criou os luzeiros que mandou então para o firmamento. Ele criou também todas os enxames, os animais selváticos ou marítimos e todos os que vivem na água. E no sexto dia ele criou todos os animais e criou também o homem. Interessante porque até então ele dizia: haja isso, e acontecia. Agora ele faz do barro a forma do corpo humano e sopra-lhe o fôlego de vida nas narinas e o homem passa a ser alma vivente. É muito interessante observar isto porque quando Deus determina, o nada se torna fértil. Quando Deus ordena, o nada produz. Quando Deus manda, o nada obedece. Que Deus poderoso é este? Só há um Deus poderoso. Só há o Deus que as Escrituras revelam, que é o Deus criador do céu e da terra, criador do homem, que exerce domínio sobre toda a criação, inclusive sobre a nossa história. Este Deus que, se Ele determinar, acontece. É Ele que toma conta da nossa vida. É Ele que dirige os nossos passos. É Ele que dirige a nossa história. É Ele que sabe e pode e condiciona os detalhes da nossa vida. Não há nada neste mundo que se move por si só, porque a lei da natureza é a lei de Deus. É Ele que criou a lei da natureza. E é Ele que determina. É Ele que determina a direção do vento. É Ele que determina a saída, a velocidade, a chegada do vento. É Ele que determina brotar no meio da selva uma árvore frutífera. É Ele que a sustenta até que produza. É Ele que põe fim a ela. É Ele que determina a direção e a sustentação dos pardais. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe e pode todas as coisas. O Deus que é revelado nas Escrituras como aquele que faz o nada ser fértil, o nada ser produtivo, o nada obedecer, é o mesmo Deus. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus, único, cheio de poder, cheio de saber, cheio de presença, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de justiça. Ele é perfeito em tudo e nós nos quedamos aos seus pés. É este Deus que continua o mesmo Deus que continua cuidando da sua vida e da sua história. É esse Deus que lhe convida a fazer parte do seu povo. É este Deus que enviou Cristo Jesus para que
através dele, de Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz, você pudesse fazer parte da família de Deus e ter experiências no sobrenatural, do cuidado, da presença, da assistência, do conforto e do consolo do Espírito Santo. Porque quando ele determinou, e no dia em que ele determinou, Cristo veio ao mundo, nasceu e agora então passou a chamar como homem Jesus. No dia que Deus determinou, ele foi crucificado. No dia que Deus determinou, ele foi ressuscitado. E no dia que Deus determinou, ele voltou para a presença de Deus o Pai e ali intercede por nós. No dia que Deus e o Filho determinaram, o Espírito Santo veio à terra no chamado Pentecostes e ele agora habita o nosso coração, cumprindo a promessa de Jesus, quando antes de subir ao céu disse que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Agora já não é mais o chamado Emanuel, simplesmente de como Deus conosco, mas agora na pessoa do Espírito Santo é Deus em nós. Mas para isto é necessário que creamos e confessamos a Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. E assim nós experimentaremos o cuidado deste Deus, não apenas o cuidado, mas o cuidado consciente. Nós saberemos que Ele está no controle, que Ele está agindo em nós. Este mesmo Deus que fez o nada produzir, este mesmo Deus que tornou o nada fértil, este mesmo Deus que fez o nada obedecer, esse mesmo Deus que criou a natureza e esta o obedeceu nas suas exigências, esse mesmo Deus que lhe deu fôlego de vida. É Ele que cuida da sua vida. Então, se você está com o seu coração aflito, eu lhe convido a lançar tudo em Jesus. Tudo, toda a sua aflição, toda a sua dor, lance em Jesus. Descanse em Jesus. Faça do seu coração o trono de Deus e você experimentará o sobrenatural do Senhor. Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Agradeço a sua companhia, a sua presença. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui para falar mais um pouco este evangelho transformador, este poder de Deus. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.